Compras públicas são um desafio para todos. Compras públicas sustentáveis são um desafio ainda maior. É para esse desafio que voltamos o nosso foco hoje. O Rio em Foco está no ar. As compras públicas representam 16% do PIB brasileiro, o que equivale a 320 bilhões de reais por ano. E isso certamente atrai o interesse das empresas fornecedoras de produtos e de serviços. E é sobre isso que eu converso hoje com Rejane Tavares, da Fiocruz, e o Renato Kader, coordenador do Fórum de Lideranças Executivas de Órgãos Federais do Rio de Janeiro, o JAIS-Rio. O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Rio de Janeiro reuniu no plenário Barbosa Lima Sobrinho, da Alerj, autoridades e especialistas para debater e apresentar casos de sucessos de órgãos que estão praticando compras públicas sustentáveis. A repórter Fernanda Nogueira cobriu o encontro. Vamos ver. Logo na abertura do seminário, o presidente da Alerj, deputado Paulo Melo, falou sobre o comprometimento da Assembleia com a sustentabilidade e anunciou: a nova sede a ser construída na Cidade Nova será 100% sustentável. Nós queremos um prédio que sigam todos os padrões, de sustentabilidade existente hoje no nosso mercado e até, se for necessário, em outros mercados. Nós queremos consolidar a Assembleia no seu prédio administrativo e, ao mesmo tempo, no seu prédio político. Nós teremos estacionamento para todos os carros, nós usaremos energia solar e a própria energia natural. Nós pretendemos fazer um prédio, como temos visto aí, que sigam todos os padrões. Os 28 palestrantes falaram sobre a legislação que rege as compras sustentáveis, alimentação orgânica e obras públicas ecologicamente corretas. A legislação em vigor no estado do Rio de Janeiro é avançada e privilegia as empresas comprometidas com a preservação ambiental. Nas licitações, em casos de valores iguais ou diferenças de até 3%, são usados critérios de desempate que levam em conta a sustentabilidade. O Estado manda a seguinte mensagem: o mais importante não é apenas o preço. E a empresa que tiver investido no seu processo produtivo, tiver a certificação ambiental, tiver um projeto de educação ambiental, não cometer infrações, ainda que ela tenha um custo um pouquinho maior, talvez um pouquinho maior, porque ela fez esse investimento, ela vai ter a oportunidade de vencer a licitação. Então a gente entende que com isso a legislação ambiental manda uma mensagem muito forte para o setor produtivo, que é investir em qualidade ambiental pode ter um retorno imediato na obtenção de grandes contratos com o Estado do Rio de Janeiro. O programa Rio Rural do governo do estado há muito incentiva a produção sustentável nas pequenas propriedades. O incentivo agora é da porteira para fora, para que a agricultura de base familiar possa chegar às redes de varejo. Esse programa vem, como eu falei, iniciou com uma fase piloto em 2006 e hoje já se transformou numa política pública, carro-chefe da Secretaria, que é complementado por outras políticas, com programas de crédito, programas de fomento, para a adequação dos produtos, agroindustrialização, programas de melhoramento genético, programas de melhoramento tanto animal quanto vegetal, programas de sanidade, enfim, uma rede, uma teia de iniciativas, de políticas que realmente visam adequar o produto da produção familiar fluminense para os mercados que estão aí, tanto os mercados públicos, os mercados em escolas, os programas de aquisição de alimentos do governo federal, também quanto os mercados privados que estão aqui, que têm uma perspectiva muito grande de ampliação. Vamos começar explicando o que é compras públicas sustentáveis? É sempre importante resgatar o conceito de sustentabilidade. De onde vem esse conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável? Ele já foi discutido na década de 70, no âmbito da comunidade internacional, dos intelectuais que lidavam com a temática. Na década de 80, a relatora do relatório Nosso Futuro Comum, a Gro Brundtland, ela publicou e colocou na comunidade internacional e divulgou a expressão desenvolvimento sustentável. E a tônica do desenvolvimento sustentável recai sobre a preocupação com o bem-estar
das futuras gerações. E junto a isso, vem aquela lógica que nós, que somos da área, chamamos de tripé, que é conciliar, o desafio de conciliar as dimensões social, econômica e ambiental do desenvolvimento. Então, trazer isso para o conceito de contratações públicas significa dizer o seguinte: vamos sim adquirir produtos e serviços ambientalmente corretos, em cujos processos produtivos gerem menos impacto ambiental. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar na questão social, ou seja, aqueles trabalhadores que estão envolvidos nesses processos produtivos, eles estão trabalhando à luz da legislação vigente, eles estão trabalhando de acordo com critérios sociais justos, seus salários são dignos, a mão de obra, de uma forma geral, ela é digna, e a gente tem que pensar também na questão econômica, que é fundamental. Que é o preço, né? Que é o preço. Então, esse preço, ele é compatível com o preço dos produtos convencionais, e aí que vem o grande salto das contratações públicas, que é a lógica de ganho de escala. Então, hoje o grande desafio é a busca do ganho de escala para que a gente possa conciliar essas três dimensões e ter uma noção aplicável do conceito de sustentabilidade nas contas públicas. Significa novas formas de contratação da administração pública federal, onde o comprador público, ao adotar os critérios de sustentabilidade, ele tem que se balizar nos três pilares: no social, no ambiental e no econômico. A INSP já vem adotando critérios de sustentabilidade nas especificações de bens e serviços desde 2008. Na época, não se tinha o arcabouço jurídico que hoje a gente tem. Hoje a gente tem a alteração do artigo 3º da Lei 866/93, que incluiu na redação a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, onde dá uma segurança jurídica ao comprador público adotar o critério de sustentabilidade, assim também com a publicação da Instrução Normativa número 1 do Ministério do Planejamento, que dispõe sobre a adoção de critérios de sustentabilidade, como o Decreto 7746 de 2012. Então, o comprador jurídico da Administração Pública Federal, ele pode atuar de maneira segura, juridicamente, em função do arcabouço jurídico que foi publicado justamente para disseminar e incentivar a adoção desses critérios. Então, hoje a licitação sustentável, ela é constitucional e legal. Não é só do federal, né? Na verdade, a gente já tem essas legislações em nível estadual e os municípios também têm que se adaptar a isso. Como os compradores devem se comportar, os gestores públicos, nesse novo quadro, com essas novas exigências? Significa um novo padrão, um novo paradigma na administração pública, um novo paradigma de compras. Então, ele tem que atender, ele tem que cumprir a legislação. A legislação hoje diz que tem que se adotar critérios de sustentabilidade socioambiental nas especificações de bens e serviços. Já há cursos para preparar esses gestores para essa nova realidade? Já há alguns anos o Ministério do Planejamento e o Ministério do Meio Ambiente, em parceria, já tem desenvolvido alguns cursos para os órgãos públicos federais. E como tem ocorrido essa disseminação do conceito para o âmbito dos estados? A gente tem procurado dialogar com os órgãos estaduais, na medida do possível. Por exemplo, o TJ, a gente já tem estabelecido um diálogo com o Tribunal de Justiça, inclusive na terceira compra compartilhada, eles têm interesse em entrar, já manifestaram esse interesse. Eles têm participado das reuniões do GES-Rio, do Fórum de Lideranças Executivas, e eu acredito que a metodologia para se disseminar esse conceito de sustentabilidade nas compras públicas é por meio de fóruns. E na medida em que o GES-Rio ele foi um propulsor da compra compartilhada, eu acredito que conselhos, comitês nos órgãos estaduais possam ser facilitadores para a disseminação desse conceito e fazer realmente as contratações sustentáveis de fato acontecerem de forma efetiva. No próximo bloco vamos falar sobre as resistências que os órgãos que já implantaram o sistema de compras sustentáveis estão enfrentando. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossos convidados de hoje são a Rejane Tavares e o Renato Kader. Nossa reportagem conversou com o desembargador Gessé Torres Pereira Júnior. Ele é presidente da Comissão de Políticas Institucionais para a Promoção da Sustentabilidade e falou sobre as dificuldades para implantar o processo de compras públicas sustentáveis. A lei por si só não produz resultados. É preciso que a administração se instrumentalize para obter esses resultados. Até que o mercado possa se preparar para dar respostas efetivas a esses requisitos de sustentabilidade,
haverá resistências, né? Estão começando as nossas primeiras licitações com base nesses editais e minutas padronizados. E já estamos recebendo algumas impugnações, arguindo que isso representaria um tratamento diferenciado, preferencial, que nem todas as empresas dos variados ramos de atendimento, de negócios, estão em condições de disputar as nossas licitações a partir desses requisitos, mas é exatamente isso que a Constituição e a lei querem, que o poder de compra do poder público sirva como estímulo para que o mercado se prepare cada vez mais e melhor para atender a esses requisitos da sustentabilidade. Você ainda tem uma insegurança sobre como de fato implementar editais que possam levar a compras realmente mais sustentáveis, e a partir daí as empresas têm que saber o que elas devem obedecer. A partir do momento que isso estiver bem estabelecido, a partir do momento que um edital de compras públicas sustentáveis estiver legalmente correto, você vai ter as regras do jogo boas o suficiente para que as empresas possam se preparar para elas. Ou seja, o próprio edital já é um incentivo para a sustentabilidade das empresas na questão das compras públicas. A partir disso estabelecido, então a gente vê aí as questões de fato da sustentabilidade. As empresas ainda têm plena capacidade de atendimento, mas o que a gente vê de muito positivo em debates como esse é que a gente avance esse arcabouço jurídico institucional para que essas regras de jogo fiquem cada vez mais claramente definidas e as empresas possam se preparar com antecedência e conseguirem plenamente atender a esses objetivos. Eu não concordo, né, porque a Lei 8666/93, ela sofreu uma alteração no seu artigo 3º, né, onde foi incluída a redação, né, além da proposta mais vantajosa para a administração, né, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Isso dá um arcabouço jurídico, não orienta o desenvolvimento sustentável, foi incluído na legislação. Então, isso dá uma orientação jurídica para que o comprador público ele adote critérios de sustentabilidade socioambiental nas licitações. Mas o problema também, às vezes, está justamente na orientação dessa compra, não? Eu não vejo problema como no lado das empresas. Eu acho que o grande desafio é sensibilizar os gestores públicos. Então, assim, indo na linha da Rejane, eu discordo que tanto os empresários quanto os gestores públicos tenham insegurança jurídica em realizar contratações ou vender produtos sustentáveis, porque a gente tem todo o arcabouço jurídico favorável hoje, a legislação já avançou bastante. Vocês podem dar um exemplo assim, prático de em que situações é mais fácil, já ocorreu essas compras públicas sustentáveis? Para a gente poder aproximar o material de expediente, né, material de limpeza, licitações de serviços gráficos, que a indústria gráfica é uma grande poluidora, né, contratos de terceirização, licitações de brinde. As contratações, por exemplo, a compra compartilhada de material de expediente, que teve o Jardim Botânico como órgão que coordenou a primeira compra compartilhada, né, de itens de material de expediente, que envolvia papel, ecocopo, lápis de manejo sustentável. No momento que você pega um edital e você descreve naquele produto os critérios de sustentabilidade, não há o que falar de insegurança jurídica. Houve, nesse caso específico, por exemplo, o questionamento por parte das empresas que não se sentiram excluídas do processo? Não houve questionamento, não. Inclusive, na segunda compra compartilhada, nós aperfeiçoamos mais o processo, incluímos mais exigências para as empresas, desde o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, até outras exigências de ordem de legislação social, da área social, enfim. Nós incluímos um rol de exigências, aperfeiçoamos o processo de análise das amostras, nós fizemos perícia visual das amostras, e para a terceira compra a gente vai fazer perícia laboratorial, porque quem está coordenando a terceira compra compartilhada é a Marinha, e a gente está entrando no processo de aperfeiçoamento, e a gente está entendendo que esse projeto está amadurecendo cada vez mais. Mas é um processo de mão dupla. Na verdade, aprendem os gestores e aprendem as empresas que fornecem, né? Nada está dado ou é simplesmente assim, desse jeito. As coisas vão se aperfeiçoando, como o senhor mesmo disse. Então, por exemplo, na primeira e na segunda compra, nós tivemos uma série de itens desertos da licitação. Então, nós escrevemos uma série de itens que nós queríamos comprar e muitas empresas não puderam fornecer
com aquela quantidade. Então isso é um alerta para o mercado, para dizer o seguinte: o mercado é incipiente, o governo com seu poder de compra, com esse patamar aí de 16% a 20% do PIB oriundo de compras públicas, ele pode fomentar e realizar essa mudança de paradigma. Então produção e consumo sustentável são dois lados da mesma moeda. Então de um lado o governo compra, ele fomenta, de outro lado as empresas fornecem. Agora, com relação ao terreno jurídico, ele já está pacificado. O grande desafio, eu sempre falo isso, está no tabuleiro da gestão. Está realmente em fazer acontecer e realizar as contratações. Agora, a gente está falando aqui das ações em nível federal. Estadual, a gente também, no Rio de Janeiro, tem uma legislação que permite fazer essas compras públicas. Mas como é que a gente consegue trazer isso para o nível municipal, em que as compras são muito mais diretas e você tem uma relação muito mais próxima desse fornecedor? O mercado de produtos sustentáveis é incipiente, né? Considerando ser uma barreira, eu acho que cabe um outro debate em relação a esses produtos, né, do Estado, de dar incentivo fiscal para as empresas que produzem com tecnologias mais limpas, né? Porque hoje, quando você lança um edital sustentável, quem participa das licitações, na maioria das vezes, né, Renato, são distribuidores, não são os fabricantes. E quase sempre eles não sabem exatamente o que nós estamos pedindo. Hoje nós estamos tendo esse feedback com o fornecedor para passar para ele o que realmente a administração pública está querendo contratar. Tenho observado que o mercado tem se desenvolvido, então há uma questão aí de automática também, né? À medida que o governo vai comprando, o mercado vai surgindo com seus produtos e a gente gera demanda e a oferta vem. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu bastante interessante na segunda compra, que nós fizemos, segunda compra compartilhada, que nós pedimos livro de protocolo com papel reciclado. E a empresa de Porto Alegre foi a empresa vencedora do certame. Então, na hora de eles encaminharem o produto para a gente fazer análise das amostras, eles encaminharam um livro de protocolo com papel convencional e encaminharam um montinho de papel reciclado assim, dizendo para a gente o seguinte: olha, nós vamos produzir. Então, naquele momento, nós tivemos a certeza que nós, gestores públicos, temos esse papel de fazer a diferença. E com relação à questão que você falou do nível estadual e municipal, uma coisa que eu sempre recomendo é estreitar as relações de parceria entre União, Estados e municípios. Principalmente Ministério do Planejamento, Secretaria de Planejamento e Administração, a CEPLAG no Estado, e a Secretaria de Administração Municipal. Então, assim, eu acho que esses entes, esses atores são fundamentais para conversar aqueles que têm esse potencial para trazer esses atores que trabalham sob a égide deles, que são os órgãos públicos nas suas respectivas esferas. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta falamos sobre um programa que quer implantar a alimentação sustentável, como um legado da Copa e das Olimpíadas. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Agora nós vamos conhecer um programa que trabalha com o desenvolvimento da pesca sustentável e com a conservação da biodiversidade marinha no Brasil. A nossa tentativa é que a gente tenha pescado sustentável produzido no Brasil. Muito em breve, né? A gente espera que isso aconteça daqui até 2015 ou 2016 e que o governo tenha condição de estar adquirindo esse pescado nas suas compras públicas. O Rio Food Vision tem um olhar mais amplo, ele não vai trabalhar só com pescado, mas com alimentação sustentável. E a gente espera que as Olimpíadas de 2016 possam deixar realmente um legado para o Rio de Janeiro, que a gente tenha o mercado de produtos sustentáveis se ampliando aqui na região e a gente tenha condição de manter isso após as Olimpíadas, que isso de fato permaneça como uma grande legado para a cidade do Rio de Janeiro. Estamos trabalhando junto com eles para ver a possibilidade de certificar pescado no estado do Rio de Janeiro, com a ideia de ter pescado certificado para as Olimpíadas, porque as Olimpíadas têm um certo compromisso que eles gostariam de servir alimentos certificados sustentáveis. Nossa ideia é aproveitar esse momento. É possível, tendo como horizonte a Copa e as Olimpíadas, a gente deixar esse legado para a população fluminense? Eu acredito que sim. É a questão de também incluir nos editais de compra dos alimentos, alimentos que orgânicos, que dispõem de critérios de sustentabilidade. Então, eu acredito que isso é um papel do governo também. E nós temos potencial para isso? Temos. Inclusive, eu até recomendo que inclua, na medida do possível, a agricultura familiar. São essas duas coisas que caminham em conjunto, a agricultura familiar e a orgânica.
Como o senhor mesmo disse, não é possível ter escala, por exemplo, com alimento orgânico. Então tem que ter entrar também esse fator da alimentação, da agricultura familiar. Com certeza. A agricultura familiar já tem uma maturidade, em muitos casos, em desenvolver produtos orgânicos. Então é uma questão de apelo social também. Aí que vem a questão da sustentabilidade, porque você está desenvolvendo uma agricultura com práticas sustentáveis de fato, porque você está pensando em minimizar os impactos ambientais naquele tipo de plantação e, ao mesmo tempo, você tem uma bandeira social forte, por ser agricultura familiar. Em termos de estrutura dos órgãos para essas compras públicas sustentáveis, os senhores observam que há alguma mudança, por exemplo, no departamento de compras? Você tem que ter um outro tipo de profissional que está atuando ali? Eu acredito cada vez mais que sim, porque pela experiência que nós temos, eu posso dizer muito claramente que há uma necessidade de capacitação, há uma necessidade de sensibilização e há uma necessidade de que tenham esses profissionais no setor de compras, profissionais que tenham um conhecimento mínimo de sustentabilidade, porque eles estão descrevendo seus produtos, seus critérios de sustentabilidade nos editais, eles têm que saber o que eles estão falando, então, eles têm que conhecer a legislação, eles têm que entender que existe hoje uma política nacional de resíduos sólidos, que tem a logística reversa. Eles têm que entender conceitos como produção mais limpa. Então, assim, pensando em processo produtivo, por exemplo, a gente tem vivenciado no decorrer dos últimos 10 anos uma mudança de paradigmas. Então, antigamente, a gente falava em processo produtivo na indústria, em fim de tubo, end of pipe. Isso foi mudando. Aí quando surgiu o conceito da UNEP de produção mais limpa, de Cleaner Production, que se chama P+L. Então, depois, a produção mais limpa, ela se preocupa com todas as etapas de processo produtivo, desde a escolha da matéria-prima, até qual a tecnologia que você está utilizando, se aquilo consome mais água, se consome energia. E isso aí, esse conceito, esse paradigma, ele se estendeu ao que nós chamamos de berço ao berço, cradle to cradle. Então, assim, a preocupação não é só do início ao fim do processo produtivo. Aí você tem que se preocupar com o descarte daquele material. E aí que inclui toda essa legislação. Então, esses compradores, esses servidores públicos que estão no setor de compras, eles têm que ter esse entendimento mínimo. O que está acontecendo? O que a gente está vivenciando em termos de mudanças de paradigma e de legislação? Como ele vai comprovar a legitimidade daquele produto, se ele é sustentável ou não, quando as embalagens, os rótulos, as informações que estão no rótulo nem sempre são verdadeiras. Você pode observar que tem alguns rótulos que têm a frase ecologicamente corretos. Ecologicamente corretos de quê? Qual foi o processo de produção? Perfeito, a matéria-prima foi extraída da onde? Respeitou os direitos dos trabalhadores? Tem uma política de descarte nas empresas? Então, são muitas perguntas a fazer e que é uma tarefa árdua para o comprador público. Então, qual a solução, a única solução que a gente tem, já que não existe uma autorregulamentação para inibir que as empresas elas incluam falsos apelos ambientais e sociais nas suas embalagens? É pesquisar os saques, pesquisar os órgãos competentes, para verificar se as informações obtidas nas embalagens, nas certificações, elas são verdadeiras ou não. O deputado Luiz Paulo, durante o evento, falou que um dos principais entraves para fazer compras públicas sustentáveis e, mais ainda, compras compartilhadas, seria o planejamento. Esse ainda é um problema que é disseminado? Sim, um dos maiores problemas da administração pública é a falta de planejamento nas suas contratações, não só de produto sustentável, como qualquer outro tipo de contratação. Eu concordo plenamente com o deputado. Então, um grande problema que reverbera nessa questão da falta de planejamento é que quando a gente faz uma compra compartilhada, os órgãos eles fazem o levantamento daquilo que eles precisam comprar para o próximo ano, digamos assim. Então, a gente tem uma coisa chamada sistema de registro de preço. Então, a gente inclui nossas necessidades no edital e a gente tem o direito de ir consumindo e empenhando para pagar aos poucos até atingir aquela quantidade estimada para o próximo ano. Só que como é que a gente coloca isso no mesmo timing desses órgãos? Então, assim, uma grande dificuldade que eu tive na primeira compra compartilhada, na segunda compra compartilhada, na articulação com os órgãos, é essa, porque da questão do planejamento, porque muitos deles já estavam com seus estoques cheios, já tinham pedido, seus almoxarifados já estavam bem resolvidos. Então, não vou comprar. Alguns chegavam, não, vou comprar um pouquinho só para para experimentar, para começar esse processo de sensibilização dentro do meu órgão. Então, essa questão do planejamento é fundamental e a gente está se alinhando. Interessante que, assim, os órgãos da primeira, da segunda compra e da terceira, a gente está se alinhando cada vez mais para comprar no mesmo período. Agora, a gente está num processo, o que foi dito durante todo esse programa é que é algo que está
tem um caminho, já está sendo feita alguma coisa, mas muita coisa ainda está sendo aprendida nesse processo de construção. Qual o conselho que os senhores dariam para os gestores públicos que estão lá nos órgãos que ainda não começaram a olhar isso? Qual a importância de acelerar isso para o futuro? Tem que ser uma política do órgão, né? A adoção desses critérios, até para que o comprador público ele se sinta mais seguro, né? Porque no decreto que foi publicado recentemente pelo Ministério do Planejamento, 7742 de 2012, 7746, desculpa, de 2012, ele deixa claro que deverá ser justificado, né, nos autos os critérios a serem adotados de forma que não se restrinja a participação de licitantes. Quer dizer, apesar da orientação de adotar os critérios, existe também uma orientação para não restringir a participação do mercado. O órgão ter uma política de contratações sustentáveis, isso dá um conforto maior. Mas o conforto jurídico, eu acredito que cada vez mais a gente é uma barreira menor. Capacitação. Da capacitação, do conhecimento, de entender esses desafios. Isso é importante, é um conjunto, né? E aí eu diria também que é um desafio também para os órgãos normatizadores, desde o Ministério do Planejamento até órgãos de controle também. O TCU tem emanado uma série de acordos que dispõem sobre a matéria. Quando o TCU fala, os gestores já recuam. Não, peraí, o TCU está falando, então tem que comprar com critérios de sustentabilidade. Então o TCU, a CGU, eles têm desenvolvido um bom trabalho nesse sentido. Então se a gente observar esses atores que são fundamentais no processo, a gente observa que nos últimos anos tem cada vez mais avançado essa questão. O que eu acho que o Brasil está muito ainda, que precisa avançar mais, não é na legislação, é nesse processo de sensibilização dos gestores públicos, né? E isso se reflete nos números que existem hoje, porque ao mesmo tempo que a gente tem um alto percentual do PIB oriundo de compras públicas, a gente tem no governo federal 0,1% das nossas contratações sustentáveis. Então a gente tem um grande campo exploratório aí para desenvolver, para aumentar. Então eu entendo que falta também algumas legislações com mais obrigatoriedades, com metas, por exemplo. Impondo mais. Existe muita dúvida em relação às certificações internacionais. Perfeito. Se pode ou não exigir nos editais de licitação. Existe um acordo do Tribunal de Contas da União que ele orienta, né, que não se exige nos editais de licitação certificação internacional. Por quê? Porque ela não está prevista no artigo 30 da Lei 8.666 para licitação tipo menor preço. Só se pode exigir certificação internacional para licitação do tipo técnica e preço, só para esclarecer. Bem, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Rejane, obrigada, Renata, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!